Bom, vamos começar a nossa jornada nesse mundo maravilhoso que é o mundo da qualidade e segurança do paciente. E aqui não quero me limitar a falar somente de um departamento, tá? Eu estou aí nessa jornada de qualidade e segurança do paciente e acreditação há mais de 10 anos. Eu sou apaixonada por esse mundo, apesar de todos os desafios e todos os leões que a gente precisa matar todos os dias. Mas eu sempre falo que eu tenho como missão contribuir para um sistema de saúde mais seguro, seja através das minhas ações diretas dentro de organizações de saúde, seja por momentos como esse, que a gente está aqui juntos e eu estou passando o que eu aprendi ao longo de todos esses anos, para que vocês também consigam replicar dentro das suas próprias organizações e, assim, também serem semeadores de um sistema de saúde mais seguro e mais comprometido com a excelência do cuidado. A nossa primeira aula não poderia ser diferente. A gente precisa falar sobre o que é qualidade na saúde, né? Para você que já trabalha com isso, que já está inserido em instituições acreditadas, mas para muitas pessoas, muitos profissionais que ainda não conhecem esse mundo, né? E que precisam ser introduzidos. Então, hoje nós vamos falar como a qualidade é e como ela deveria ser. A qualidade na saúde precisa ir muito além de um departamento ou um pop na parede, tá? Então, isso a gente precisa separar bem. Qualidade não é um departamento. Apesar de ser um departamento estratégico, um departamento relevante que contribui muito para a formação dessa cultura dentro das organizações, mas eu não posso dizer que uma organização não pode trabalhar a qualidade, segurança do paciente, fomentar uma cultura institucional forte, madura, se eu não tiver especificamente esse departamento, porque a qualidade é construída a muitas mãos, e não somente pelas mãos de quem está dentro do departamento da qualidade. A qualidade, ela vai acontecer na prática. Ela vai acontecer através do que o paciente sente, do que a equipe entrega, do que a instituição sustenta todos os dias. E não apenas quando nós temos visitas de auditoria marcada. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Então, a qualidade precisa ser todo dia, não 3 meses antes de eu passar por um processo de avaliação. E a gente vai conversar muito sobre isso. Não somente preparar uma organização para a visita, porque isso é simples, relativamente simples. Então, eu posso sentar com as pessoas, eu posso atualizar os meus documentos, eu posso rever os meus processos, tudo isso 90 dias antes da visita. Mas isso não é uma cultura de qualidade e segurança sustentada. E é isso que a Spot Quali vem trazer para vocês através de todas as aulas, todos os módulos, todos os momentos, para que a gente consiga construir um ambiente que, independente do dia da visita, ele vai estar rodando perfeitamente. E eu sei o quanto isso é desafiador, porque eu vivo isso todos os dias na prática, e é por isso que a gente fala tanto que a gente precisa criar isso no dia a dia. Então, como é a qualidade? Durante muito tempo, falar em qualidade era um sinônimo de departamento da qualidade. Aquele lugar que tinha POPs na parede, todos os documentos estavam lá, que detinham o conhecimento de mapeamento de processo, gerenciamento de protocolo, ou uma pessoa andando pelo hospital com uma prancheta e um checklist dizendo isso você não tem, isso você tem, isso você não tem. Você está tantos por cento conforme, tantos por cento não conforme. O que a gente precisa trazer é que a qualidade ela não deve ser um setor lembrado só na época da auditoria, ou quando a gente tem um problema, por exemplo, quando a gente tem um evento adverso, tá? A qualidade não pode ser restrita a um setor, ela precisa estar no dia a dia, no cuidado real. Então, ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros, eu vou conversar muito com vocês. Como cortar o cordão umbilical da qualidade? Eu falo muito isso, cortar o cordão umbilical
Porque cada gestor pode ser um gestor da qualidade dentro do processo do qual ele faz gestão. Cada profissional pode ser um gestor da qualidade dentro daquele ambiente do qual ele está inserido. Então, para eu conseguir aplicar um protocolo corretamente, eu não preciso ser da qualidade. Eu preciso entender o processo. Eu preciso entender que aquilo faz sentido para o paciente, vai melhorar o cuidado dele e eu executar. Isso é qualidade. Isso é o que a qualidade precisa ser todos os dias, não simplesmente um departamento, tá? Mas e na saúde? A qualidade de saúde não pode ser um sinônimo de selo, de manual, de formulário bonito. Ela precisa ser um cuidado que funciona, mesmo quando esse sistema não está sendo pressionado, por exemplo, por um momento de visita, quando o profissional está cansado ou quando o paciente está em risco. E aí a gente traz os pilares pensando aí nas dimensões da qualidade, né? Ela precisa ser efetiva, então eu preciso usar o que tem evidência científica comprovada. Ela precisa ser eficiente, fazer bem feito, com o menor desperdício possível. A gente sabe hoje os desafios relacionados à saúde, né? Nós temos a saúde suplementar, mas grande parte da população precisa de um atendimento dentro do Sistema Único de Saúde. E muitas vezes a gente enfrenta desafios relacionados ao nosso recurso para custear todo aquele tratamento. Então, pensando que as nossas necessidades são infinitas, mas os nossos recursos são finitos, nós precisamos ser eficientes em tudo que nós fazemos. Não só na saúde suplementar, mas principalmente na saúde pública, onde a gente sabe que a gente tem muitas pessoas necessitando e, eventualmente, a gente precisa manejar esse recurso da melhor forma. Ela também precisa ter equidade, ou seja, ela precisa garantir o mesmo cuidado a todos, sem jeitinho, sem privilégio, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade já de estar em um hospital público, por exemplo, e num hospital privado, a gente precisa tratar os pacientes da mesma forma, né? Porque quando a gente está doente, quando nós adoecemos, a gente fica entregue ao cuidado de uma equipe, de um profissional. Então, independente de onde eu esteja, eu preciso receber um cuidado adequado. A qualidade também precisa trazer segurança. Eu preciso evitar danos decorrentes do cuidado, e a gente vai falar muito disso por aqui. Como fazer uma gestão de risco proativa e não somente reativa, né? Eu quero entrar para fazer uma cirurgia, mas se eu precisar de um catéter, eu não quero ter que tomar um antibiótico porque o meu catéter infectou, porque alguém não higienizou as mãos corretamente. Eu quero entrar num hospital para fazer uma cirurgia, por exemplo, na minha perna direita e ter a cirurgia realizada na minha perna direita, não na minha perna esquerda, porque meu protocolo de cirurgia segura exatamente aonde eu marco lateralidade, houve uma fragilidade. Então, a gente precisa garantir que eu tenha segurança dentro da minha organização. Eu preciso ser oportuna, né, nas minhas ações, fazendo o tempo certo, nem antes, nem tarde demais. Eu preciso ter um cuidado oportuno. E esse cuidado precisa ser centralizado. Eu preciso respeitar a história, a dor e os valores de quem está sendo cuidado. Quando a gente interna, a gente não pode ser mais um número somente. Eu não posso ser o Lei 312. Porque eu, hoje, se eu precisar internar, eu sou a Fabíola, né? A Fabíola, que nasceu em julho, que tem tantos anos, mas eu também sou mãe da Mariana e da Isabela, eu também sou esposa do Francisco, eu também sou filha da Glória. Então, durante a minha internação, mesmo que eu tenha 180 pacientes internados, eu quero que seja respeitada a minha individualidade o meu cuidado, a minha história. O meu cuidado, a minha história, os meus valores. E aí vocês devem estar pensando, mas nossa, eu entrei nessa plataforma, eu quero aprender tudo sobre qualidade, e ela está falando de segurança, cuidado oportuno, cuidado centrado. Isso é qualidade. E aí, quando a gente não entende a magnitude do que é construir uma cultura de qualidade e segurança do paciente,
a gente fica preso em realizar mapeamentos de processo, mapeamentos de risco e cobrar documentos atualizados e revisados, além de colocar conforme e não conforme em auditorias. A qualidade em saúde precisa ser estratégica. Precisa ser tão estratégica que seja impossível fazer qualquer planejamento institucional sem pensar em qualidade e segurança do paciente. E é exatamente isso que a Spot Quali vem construir dentro de vocês. Uma qualidade estratégica, uma qualidade que tem um olhar sistêmico, que tem força na voz. Não para dizer, quando entra dentro de um departamento, que está certo ou está errado, mas para formar pessoas profissionais com o mesmo olhar que ela tem. Para construir, ajudar na formação, na construção de gestores com tanto conhecimento quanto, por exemplo, o gestor da qualidade vai ter em relação ao processo. Porque eu entendo que não adianta eu saber mapear um processo corretamente, que não adianta eu saber fazer um ciclo de PDCA ou qualquer demonstração de ciclo de melhoria se o gestor que está ali casado comigo não sabe. Eu não vou conseguir apresentar resultado. Como essa qualidade, então, vai aparecer na prática? Ela vai ser segura e efetiva? Por exemplo, um protocolo de sepse que identifica o risco em minutos e garante que o antibiótico seja administrado antes da primeira hora. Isso é ser efetivo. Isso é ser seguro. Essa qualidade também vai se tornar eficiente. Um ambulatório, por exemplo, que conseguiu reorganizar toda a sua agenda para reduzir faltas e ociosidade. Eu consigo garantir cuidado oportuno para mais pessoas. Essa qualidade, quando ela vai no braço da equidade, ela consegue, por exemplo, garantir que um hospital que dê tratamento a um paciente, dê o mesmo tratamento para o paciente de um plano privado dentro do Sistema Único de Saúde. Essa qualidade, ela também traz a centralidade. Por exemplo, o enfermeiro muda a forma de abordar o banho por causa do relato do paciente que tem histórico de um trauma. Mas o meu processo eu fazia sempre assim, não, mas para a Fabíola é diferente. Para a Fabíola, o banho não pode ser às 10. O banho tem que ser às 14, porque ela só tomava banho às 14. Ah, mas o horário do banho é às 10, vai atrapalhar a minha rotina. Volta é a centralidade no paciente. E a qualidade, quando oportuna, ela, por exemplo, garante que um exame de imagem, que é agendado antes, que pode ser agendado antes do paciente descompensar. Então, quando a gente começar a falar sobre processos, ferramentas e redesenhos e planejamento estratégico, eu preciso que vocês tenham isso muito forte na mente. Essa plataforma é para construir uma qualidade disruptiva, uma qualidade que não se limita a estar somente dentro de um departamento. Aqui é para formar gestores conscientes e que podem ser gestores da qualidade também, mesmo eles estando em UTIs, em centros cirúrgicos, em pronto-socorros, em gestão de equipamento, em tecnologias de informação, em departamentos de manutenção, hotelaria, controle de infecção. É essa nação que a gente quer formar aqui. Porque quando tudo isso está organizado, a gente tem uma assistência mais segura, numa estrutura que, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar usar. Bom, agora que você já entendeu o que é qualidade, está na hora de você entender o que não é qualidade. Porque a gente precisa saber diferenciar muito bem as coisas. Por exemplo, o que não é qualidade? O profissional decora siglas sem entender o porquê. Será que a gente já viu isso em algum lugar? Ah, decora isso aqui. Por quê? Ah, porque vai ter visita e você precisa saber. Eu nem sei para aquilo, se aquilo faz sentido para mim. Vou contar uma história da época que eu era enfermeira assistencial na UTI. Chegou isso há muitos anos, viu? Eu tenho mais de 10 anos da qualidade e fiquei uma década na assistência. Alguém chegou para mim com um formulário. Ó, a partir de agora você tem que preencher isso aqui sempre que o paciente estiver com infecção.
Era um formulário muito extenso, na minha percepção. Ninguém me explicou o porquê. Para mim, era mais um papel que eu tinha que preencher. E a minha resposta naquele momento foi: não acredito que essas pessoas que não estão aqui no plantão todos os dias, que não sabem o que a gente passa, ainda me trouxe mais esse papel aqui para eu controlar tempo das coisas. Sabe o que era aquele papel? Um formulário de protocolo de sepse. Olha como acompanhar e cumprir os itens do pacote de sepse hoje salvam vidas. E eu era uma profissional muito comprometida, mas não me explicaram o porquê. Então, para mim, não fez sentido. Será que aí, dentro do seu dia a dia, você também não tá só falando faça, ao invés de explicar o porquê? Não é qualidade, a prescrição está correta, mas ninguém avaliar se o paciente está recebendo o que foi prescrito. Não é qualidade, o checklist é preenchido no automático só para não dar não conformidade. Vou lá verificar o meu checklist de cirurgia segura e quando eu olho no sistema está tudo conforme. O dia que eu vou fazer a auditoria na ponta, cai de 100% para 30%. Não é qualidade o relatório que é enviado com o número de indicadores, mas sem discussão de impacto ou plano de ação. Tudo isso que eu falei vai gerar para vocês uma burocracia vazia. O profissional vai ficar cansado, o gestor vai ficar frustrado e o cuidado vai continuar exposto à insegurança. Mas, Fabíola, eu queria saber da ferramenta, como faz? Calma. Antes, a gente precisa construir na tua mente esse conceito de estratégia, porque qualidade precisa ser estratégica e não um mero checklist de tem ou não tem, de faço ou não faço, tá? Eu trouxe um exemplo real para vocês de coisas que a gente já viveu no dia a dia. Por exemplo, a gente tinha um problema. Um hospital implementou um checklist de 10 itens para passagem de plantão. As equipes assinavam todos os dias, mas eles não liam o que eles estavam assinando. Se aí na tua casa tiver uma coincidência, mera coincidência mesmo, tá? Resultado: falha na continuidade do cuidado, confusão sobre os exames pendentes e pacientes que passavam horas sem avaliação adequada. Qual foi a solução? Foi feita uma revisão. O checklist saiu de 10 itens para 4 perguntas centrais, baseadas nos maiores riscos da instituição. Em 2 meses, houve redução de eventos adversos, diminuição de conflitos entre turnos e aumento da adesão de verdade, real. Por quê? Passou a fazer sentido para aqueles profissionais. Quantos planos de ações você tem aí que são planos de ações de gaveta? Que você já colocou a mesma ação várias e várias vezes, o seu indicador continua com aquele resultado ruim. Será que a nossa solução não tem sido profunda o suficiente para promover mudança de cultura? Será que a nossa solução não tem sido treinamento e orientação? Essa qualidade é a qualidade que burocratiza, que acredita que só de preencher ou ter uma ata, ou ter uma lista de presença é o suficiente para eu garantir que fiz a minha parte, mas não é. Tá vendo esse resultado? Esse resultado é pautado num olhar multidisciplinar, é quando todo mundo senta junto e se pergunta como é que nós vamos fazer para isso aqui dar certo. E todo mundo olha para o mesmo objetivo. Quando a gente olha nesse escopo, a gente consegue evidenciar dados alarmantes. Por exemplo, segundo a OMS, no ano de 2023, mais de 10% dos pacientes hospitalizados sofriam algum dano evitável, especialmente instituições que confundem qualidade com formalidade. Chequei, tá certo, mas não estou indo lá ver. Segundo os dados da OCDE, em 2024, mostraram que hospitais com processos bem definidos e equipes treinadas reduziram em até 37% o tempo médio de internação. Quando a gente converte esse 37% no tempo médio de internação, a gente consegue ter uma efetividade do giro de leito maior ainda. É como se eu aumentasse o número de leitos do hospital sem ter aumentado um leito sequer, porque eu sou mais eficiente, tá?
Em hospitais onde eu encontro qualidade efetiva, eu tenho uma diminuição de, em média, 25% dos eventos adversos evitáveis. Quando a gente pensa nesses dados, secamente pensando nesses dados, parece distante, porque eu não estou internada, né? Eu não estou precisando do sistema de saúde. Mas eu gostaria de estar dentro desses 25% de pacientes que não tiveram eventos adversos durante o processo de internação. Eu gostaria de estar dentro desse hospital onde reduziu em 37% o tempo médio de permanência, porque eu gostaria de ser esse paciente que foi embora mais cedo para casa, porque o cuidado dele foi seguro e eficiente. Então, é essa qualidade que a gente precisa pensar. É essa qualidade que a gente precisa fomentar dentro dessas organizações. A qualidade de verdade, ela não prepara nada para uma visita de acreditação. Ela corrige a estrutura para que o evento não aconteça. A equipe sabe o que precisa fazer porque o fluxo é claro. O erro não busca um culpado, ele vira aprendizado. O paciente é ouvido, mesmo quando está fora do perfil ideal de paciente. E aquele protocolo, sabe, que deu um trabalho gigante para construir, ele funciona. Não está só escrito no papel. Então, quando eu pego essas instituições, onde a gente constrói uma cultura de segurança, eu consigo observar e identificar tudo isso. Como esse caso, por exemplo. Um hospital enfrentava alta taxa de reinternações por insuficiência cardíaca. O time da qualidade, junto com a equipe do ambulatório, estruturou um plano de alta com orientações simples e retornos em até 7 dias. Qual foi o resultado? Em 4 meses, queda de 22% nas reinternações. Isso é qualidade. É transformar desfecho, não somente preencher um relatório. A gente precisa abrir a cabeça para eu entender que me limitar somente a fazer auditorias e demonstrar resultados de indicadores já não é suficiente. Eu preciso descer lá no chão de fábrica e entender como eu posso contribuir para um processo mais seguro e melhor. E aqui eu não estou falando do departamento da qualidade, eu estou falando de todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado. Porque quando eu faço isso, o meu cuidado fica mais seguro, né? Então, eu tenho redução do tempo de internação, redução de eventos adversos, redução de reinternações. E aí, a gente volta para entender que qualidade é um sistema e não um setor. E eu preciso partir com vocês daqui, para a gente não falar, eu não tenho qualidade, eu não posso isso. Não, qualidade é um sistema, não é um setor. Porque nesse contexto, o cuidado vai atravessar todos os processos assistenciais. Os resultados vão se confirmar nos desfechos clínicos e nos indicadores. A melhoria vai retroalimentar um sistema de aprendizados. E o paciente vai começar com as necessidades e as experiências dele ouvidas. Então, quando eu penso em qualidade, de verdade, eu não estou começando qualidade com auditoria e eu não estou terminando a qualidade com um selo pendurado na parede. É um ciclo contínuo de cuidado centrado no paciente. E eu preciso que nós estejamos na mesma página para a gente conseguir alcançar o que a gente quer, que é um cuidado mais seguro, tá? A qualidade que vai diferenciar as instituições, instituições que evoluem, instituições que se enganam, vai cruzar por vários pontos. Por exemplo, instituições que evoluem, elas focam em resultados reais. Instituições que se enganam vão focar na aparência. As instituições que evoluem, elas aprendem com os erros. As que se enganam, escondem os erros. Quando acontece alguma coisa, eu procuro pergunto quem foi, não o que nós podemos aprender e melhorar com esse processo. As instituições que evoluem, elas vão priorizar o paciente ao invés de priorizar a burocracia. Elas vão capacitar as equipes ao invés de cobrar sem capacitar.
elas vão medir o impacto, não só os processos, elas vão medir as instituições que se enganam, elas medem os processos e não os impactos concomitantes. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça para uma qualidade que já mudou, que não é a qualidade que pegava a prancheta e ia lá periodicamente, que era uma qualidade que dependia exclusivamente do escritório da qualidade. Não, a qualidade hoje é compartilhada. E eu tenho vários gestores dentro desses microsistemas que também são e devem ser gestores da qualidade. Eu não posso me limitar a simplesmente receber as informações da qualidade e começar a andar assim que a qualidade falar que eu tenho que andar. Eu preciso abrir a minha mente. Então, nos nossos próximos passos, a gente precisa mudar o jogo de verdade. A gente vai continuar o que a gente começou aqui. Transformar a qualidade na saúde de um conceito burocrático para uma prática que vai ajudar e contribuir para salvar vidas. Na próxima aula, a gente vai aprofundar na segurança do paciente, o pilar que vai diferenciar as instituições que vão evoluir daquelas que vão se enganar com a aparência. Eu espero você lá!